Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, só que agora à distância, tudo bem? Paramos lá na aula 10, a gente vinha falando no setorado dos diferentes tipos de cálculo de concentração de solução e agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu e a gente vai juntar. Quais são as relações que existem entre os diferentes tipos de concentrações? Rapidinho uma retrospectiva do que a gente viu. Concentração comum é uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Densidade, bem parecido, porém ela relaciona a massa da solução com o volume da solução. Entramos em concentração mol por litro. Concentração mol por litro é a quantidade de matéria dividido pelo volume em litros da solução, por isso concentração mol por litro. E trabalhamos um pouquinho sobre porcentagem em massa, parte por milhão, que chamamos de ppm, e parte por bilhão, que chamamos de ppb. Tudo bem? Agora, como é que a gente pode relacionar tudo isso aí? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só. É fácil, tá bom? Não tem problema nenhum, as fórmulas são tranquilas e vocês vão ver que fica muito mais fácil até de resolver aqueles exercícios que misturam tudo. Então, vamos pensar assim. Concentração comum. Concentração comum. A gente vai chamar de C, concentração comum, como já vínhamos trabalhando. É a concentração em mol por litro vezes a massa molar. Então, concentração comum é a concentração em mol por litro vezes a massa molar. Então, ó, cuidado, molinho, molão. Tudo bem? Quando que eu vou usar isso? Muitas vezes. Ele me deu a concentração em gramas por litro e me pede para transformar por concentração em mol por litro. Ok? Ou o inverso. Ele me dá a concentração em mol por litro e me pede para transformar em concentração gramas por litro. Quer ver um exemplo? Ele coloca assim: determinada substância tem uma concentração de 58,5 gramas por litro. E ele me fala que é cloreto de sódio. Qual será a concentração em mol por litro? Facinho, facinho. Ele me deu a concentração, 58,5. Coloco aqui, 58,5. Ele quer que eu substitua, ou melhor, que eu transforme para a concentração em mol por litro. É o que eu quero descobrir. Se você fizer o cálculo, o sódio vale 23, o cloro 35,5, portanto a massa molar do cloreto de sódio é 58,5. Substituo aqui. Facinho, facinho. Fazendo essa conta, a concentração em mol por litro será 1 mol por litro. Tudo bem? Então o que a gente fez aqui? A gente relacionou a concentração comum com a concentração em mol por litro. Tranquilo? Outra fórmula que a gente pode usar também, ela também vai relacionar a concentração comum. Só que agora ela vai relacionar com título e com densidade. Vamos lá. Concentração é igual densidade vezes o título. Mas espera aí, o que é título que a gente não viu ainda? O título é uma relação em massa também. A gente trabalhou mais em porcentagem em massa. Mas o título aparece muito quando a gente vai falar de porcentagem em massa e ele pede para transformar para título. É facinho, facinho. Então, ó, de título para porcentagem. Basta você pegar o valor e multiplicar por 100. Tranquilo? E se o exercício me der em porcentagem e ele me pede em título, eu divido esse valor por 100. Então, o título nada mais é que uma relação de massa sobre massa. Se você quiser calcular o título separadinho, a gente representa com esse T e ele é a massa do soluto dividido pela massa total da solução. Então, massa do soluto, M1, dividido pela massa da solução, que é o soluto mais o solvente, ok? Então, voltando para cá. Concentração comum e eu quero relacionar com densidade com título. Então, olha a frase, cuidado, duendes trabalhando, ok? Cuidado, duendes trabalhando. Concentração comum é igual densidade vezes título. E tem uma outra, que é essa daqui, ó. Cuidado, 1000 duendes trabalhando. Então, concentração é 1000 vezes a densidade e o título. Aí vem a pergunta, qual a diferença entre esta e esta? Facinho, facinho. Olha só. Se ele me der a densidade em gramas por mililitro, quilogramas por ml, qualquer unidade que for diferente de gramas por litro, eu tenho que utilizar o 1000. O 1000 é um fator de conversão.
Então, ele me pede a resposta da concentração em gramas por litro. Vamos supor que está assim. E ele me dá a densidade, por exemplo, em gramas por mililitro. Tá vendo que as unidades são diferentes? Quando isso acontecer, a gente usa o 1000, ele é um fator de correção. Se ambas já estiverem com a mesma unidade, a gente usa essa fórmula aqui. Então, concentração é igual densidade vezes título. E concentração é igual 1000 vezes a densidade vezes o título. Mais fácil? Cuidado, molinho, molão. Cuidado, duendes trabalhando. Cuidado, 1000 duendes trabalhando. Legal? E para fechar, é a fórmula que eu gosto mais, a gente mistura tudo. Então, olha só. A gente aprendeu aqui relacionar concentração comum com a concentração em mol por litro. Concentração comum com densidade e título. Agora vamos jogar tudo isso numa fórmula só, porque tem exercícios que eles fazem isso, eles misturam tudo. Fácil. A gente não acabou de dizer que a concentração comum é a concentração em mol por litro vezes a massa molar? E a gente também não acabou de dizer que a concentração comum é a densidade vezes o título? Portanto, eu posso igualar essas duas. Concentração em mol por litro vezes a massa molar é igual densidade vezes título. Misturei tudo. O exercício me dá um monte de informação diferente e uma fórmula só eu mato o cálculo, tá bom? Agora lembrando do cuidado. Eu coloco 1000 ou eu não coloco 1000? Então, ó, concentração mol por litro, massa molar, tá? 1000 que multiplica densidade e título. Quando eu uso esta ou quando eu uso essa daqui? Essa é quando eu tiver concentração comum e densidade nas mesmas unidades. E esta é quando a concentração comum e a densidade estiverem em unidades diferentes. Então eu coloco o 1000 para poder converter. Então, molinho, molão, duendes trabalhando. Molinho, molão, 1000 duendes trabalhando. E a gente relacionou tudo. Facinho, facinho. Tentem fazer os exercícios e a gente tira as dúvidas depois. Tchau!